Agora, nós temos condições de interpretar com mais maturidade, um texto que está no Novo Testamento. Porque no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, diz o quê? Que o Espírito de Deus, a gente sabe que não é, será que dá para traduzir por Espírito? Não é? É o Ruach de Deus, o vento de Deus, o poder, o quê? Soprava sobre as águas, mas esse soprava, olha que engraçado, sabe qual que é o verbo usado em hebraico? Mefarefesh, é o batido das asas de um pássaro. Não sei nem se tem isso em português, tem, será? Tem. Como é que é? Asava? Acho que seria o voo, né? Mas aí voo, mas voo é voo, não é o bater da asa. Você tem uma palavra específica para É. isso? Hã? Rufar. Mas aí é o resultado da ação. Não tem ação. Não é a ação de bater a asa. Azar? Azavezar. Não tem, não. Não é? Então, se fosse traduzir literalmente, seria: e o Ruach de Deus batia as asas sobre as águas. Vamos guardar isso? Aí nós vamos lá no Novo Testamento. Jesus vai ser batizado por João Batista. Antes de começar o seu ministério público, ele vai ser batizado. O que é isso? Chega João Batista e fala assim: Senhor, não, o senhor está de brincadeira. Eu que tenho que ir ao Senhor para ser autorizado como profeta, o senhor não está entendendo. E o senhor está vindo até mim para eu te autorizar como profeta, para eu te... Porque, por exemplo, Eliseu foi até o profeta Elias, e Elias impôs as mãos sobre ele, e o Espírito foi, e não é todo não, percentual, porque Eliseu sabe, não, que eles são uma parte, fizeram um cálculo lá, calculadora, não, X%, e o Espírito foi para Eliseu. João Batista chega e fala: não tem, como é que eu vou fazer? Eu com meu copinho d'água vou encher esse tanque de milhões de litros. Senhor, eu que tinha que ir a ti, você que vem a mim. Ele fala: faça-se assim para que se cumpra a lei. Submeteu-se para fazer referência ao quê? Todo profeta do Velho Testamento passou por um processo de empoderamento. Só que aí acontece uma coisa maravilhosa. Quando João Batista batiza Jesus, o que acontece? Uma pomba, o Espírito de Deus desce em forma de pomba. Aí daí veio a associação, aí todo mundo lembra da catequese, da igreja, do bairro, Espírito Santo, a pomba. Gente, menos. Vamos voltar aqui. A referência é o capítulo 1, versículo 2 de Gênesis. As asas batendo sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é Deus. Então ele desce sobre o Cristo, significa que o Cristo foi empoderado para a ação pública, né? Porque a partir daquele momento ele sairia da vida privada e iniciaria uma vida pública de profeta, o profeta Nazareno. Então ele é empoderado pelo Espírito de Deus, mas de uma maneira única. Por que única?
Porque aquelas asas lá do início da criação vêm sobre ele, então ele acalma a tempestade, ele multiplica pães, ele cura cego, ele tem poder co-criador, nunca dantes visto em nenhum profeta. Poder co-criador. Investiu. É bonito, né? É bonito. É bonito. E dentre esse poder está o quê? O poder de vivificar, de dar vida, de infundir fluido vital. Então, curava leproso, recompunha órgãos físicos, ressuscitava quem já estava quase indo dessa para melhor. Recebeu as asas. A pomba é um símbolo, mas é um símbolo que faz referência a isso. A partir daquele momento, significa dizer que aqui agora, a ação pública de Jesus é uma ação que expressa a ação divina. Ele agora é instrumento de Deus. Ele agora fala por Deus. Ele agora age por Deus. Ou melhor, Deus fala por ele. Deus age por ele. Deus conosco. Emmanuel. Deus conosco, né? Que é a palavra Immanuel. Deus conosco. Agora Deus está conosco na pessoa do Cristo. Porque ele agora é um instrumento. Agora que eu digo, era o simbólico ali, né? Daquele momento, ele expressava a presença de Deus. Não era só mais arco-íris, comunhão. Agora era comunhão. É bonito isso porque Paulo, em Coríntios 15, vai fazer o jogo de o primeiro Adão, o primeiro homem, é alma, nefesh, que vive. A nefesh que tem fôlego de vida. É um vivente. Mas o segundo Adão, que é o Cristo, esse não. Esse é ruach, esse é espírito que dá vida, porque o espírito desceu sobre ele. Não é incorporou não, gente, desceu um espírito, desceu um espírito em mim, não é nesse sentido não, é num sentido muito mais amplo, no sentido de empoderamento mesmo, empoderamento. Isso é muito bonito, gente, porque isso nos leva a pensar no seguinte: um palestrante, um médium, um escritor, eu vou me referir aqui apenas ao meio espírita, porque para não falar de ninguém, só da gente, né? Um palestrante espírita, um médium espírita, um escritor espírita, o trabalhador espírita, o dirigente espírita, se ele perde esse empoderamento, porque tem, a pessoa é empoderada, ela recebe esse envolvimento e essa energia dos planos superiores. Aí alguns vão dizer assim, ele tem orientação dos espíritos. Isso é concretização, isso é plano secundário. Isso é execução. Ter um espírito, ter um orientador, estar inspirado, isso é execução. A causa primária é o Criador, dando o aval. A ação dele é uma. Se ele perde essa conexão, a ação dele se enfraquece e ele começa a agir por conta própria.
Aí ele é um palestrante por conta própria. Ele não fala mais inspirado. Está falando dele, por ele. Está escrevendo por ele. Está sendo médium por ele. Está dirigindo por conta própria. Perdeu o brilho espiritual. Que vem da onde? Da conexão com as fontes. E de um mandato. Então a pessoa é investida. Se ele descumpre as regras contratuais do mandato, ele é desempoderado. E aí é uma tristeza. Pode acontecer com qualquer um. Tanto o empoderamento quanto o desapoderamento. E o desempoderamento é muito triste. Porque a criatura era brilhante. E aí você vê ela desempoderada, ela é humana. Humana. Tem uns altos e uns baixos assim que dá vontade de chorar. Então o Velho Testamento falava disso. Por que o profeta era ouvido? Por que o profeta comovia? Porque ele estava empoderado. Ele estava envolvido. Mas como é que é esse mecanismo? Gente, não sei. Não sei. Tem fluido cósmico no meio? Tem. Tem a ação divina, do pensamento divino, do amor divino? Tem. Tem os espíritos que são instrumentos? Tem. E como é que é? Não sei. Então você estuda para semana que vem. Não sei, né?